começar aqui. Ô, Ok, professora, vamos lá, galera. por que Ó, aparece depois eu Record falo. no meu progress? Depois eu jogo no grupo o que é esse daqui, tá? Então vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar sobre interpretação de texto e análise linguística, beleza? Vamos lá. Beleza. Peraí, professor, não começa ainda não, eu vou lá pegar meu caderno e meu lápis. Texto 1. Vamos lá, hein? Natan, larga esse negócio, meu filho, para lá. Vamos prestar atenção na prof. Vamos lá. Interpretação de texto e análise linguística. O meio ambiente em primeiro lugar, ok? Eu vou ler esse texto para vocês e nós vamos fazer os exercícios, ok? Sim. Tá bom. Sim. Exato. Vamos lá. Ó. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Pablo, desliga o microfone. Desliga todo mundo enquanto eu estou lendo, tá? Obrigada. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Vou precisar copiar? Não, Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar em um rio que ficava próximo de sua casa. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho. Um tiro e depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Ao chegar no local, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando árvores, matando e capturando animais. O garoto chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso? Peguem-no! Não atirem, será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós, falou o líder do bando. Enquanto ordenava, Pedro correu, subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu a quadrilha. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Beleza? Vamos Beleza. Ô, Sim. professora, que exercícios nós iremos fazer sozinho ou com a senhora? Vocês vão fazer sozinhos. Ó, eu vou fazer a primeira pergunta. Beleza. Eu vou fazer a primeira pergunta e aí eu volto para o texto e aí vocês vão atrás, tá? Primeira pergunta, não precisa copiar nada, só fazer a resposta. Coloca assim, número 1 e a resposta, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? De novo, vou repetir. Como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente. Beleza? Todo mundo já gravou a pergunta? Matheus? Triste. Pode voltar no texto. Tá. Todo mundo já gravou a pergunta? Sim. Sim. Vamos lá. Agora, voltando ao texto, ok? Ó. Dá para ler? Dá para ler, gente? Sim. Dá. Tá. Então, bora lá. A pergunta é como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente. Agora, procurem aqui no texto e escrevam no caderno. É só para escrever a resposta. Eu vou dar 3 minutos. Olha lá, ó. Tá, ó. Agora, então, vamos responder a pergunta, certo? A pergunta é: como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? O que vocês responderam? Posso falar? Pode vir. Eu coloquei que ele Ele adorava, gostava, coloquei adorar. ele adorava o meio ambiente e passava a maior parte do dia nele. Eu Muito bem. coloquei Passava- que ele gostava bastante do a mesma meio ambiente. Que o professora. Guilherme. Isso. Muito bem. Está escrito aqui, né? Ó.
Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte na floresta, brincando, subindo nas árvores. Muito bem. Segunda questão. Pedro vivia sossegado na floresta. O que mudou essa tranquilidade? O que mudou a tranquilidade de Pedro? Focalize o clímax Os da homens, narrativa. os homens. Não, Os presta homens. atenção. Fala depois. Pedro José, calma. Focalize o clímax da narrativa, certo? Então, voltando lá. Ó, o que mudou a tranquilidade do Pedro? Focalize o clímax da narrativa. Espera lá, professora. O que é clímax? Clímax. É o tchan-tchan-tchan da história. Exatamente. É o momento de maior tensão, se eu não me engano. Isso. E a história ela vai dar uma mudada, sabe? Estava indo tudo muito bem. Eu estou brincando, eu nado no rio, eu brinco com os animais, eu estou adorando na floresta, eu subo nas árvores e, de repente, acontece uma coisa que Já achei. atrapalha a minha vida. Já achei. Procura para mim. Já sei a resposta. Escuta lá, gente. Procura para mim onde está o clímax. O clímax responder é agora? uma Marquês, mudança. ele está... Pode falar, Pro? Escreve no caderno. Responder. Tá bom, Todo vou ver. Todo mundo escreve no caderno. Vai lá. Terminei. Beleza. Também. Beleza. Galera, aparece para mim, por favor. Oi, Pro. Oi, vida. Beleza? Apareci. Aparece para mim, gente, por favor, a galera aí, ó. Eu tô aqui aparecendo para vocês. Ô, Pro, só um minutinho. Aqui, meus cabelos brancos, ó. Aparece aí. Bora lá. Então, qual é o clímax dessa narrativa? O que aconteceu que tirou o sossego? Os homens. É A só chegada isso que eu dos só- homens. Um movimento estranho. Gente, vocês têm que colocar o que está escrito no texto. O que vocês Então, colocaram? os homens. Ô, Pro, eu coloquei na Professora, deixa eu falar, resposta. Eu coloquei Eu assim, ó. posso falar o que eu Certo dia, o coloquei? menino... Eu posso Peraí, falar? vamos por Ó, vez. certo dia, Júlia Mariana. o menino Peraí, estava andando rapidinho. pela floresta quando ouviu um movimento estranho. Um tiro e depois um grito de um animal. Muito bem. Júlia Mariana, qual é Eu a vi sua também, dúvida? eu vi a mesma coisa que ela falou, professora. Eu coloquei escrevi os também. homens só. Esse aqui é o clímax, Eu li o Júlia? texto e vi isso aí. Aí eu coloquei também. Exatamente. Fala, Eu coloquei os Júlia. homens. Eu coloquei que ele ouviu um barulho de tiro e de um grito de animal, e quando ele foi ver, e eram homens que estavam armados e cortando as árvores e capturando os Bem. animais. Eu só coloquei os homens mesmo. Não, Eu não pode coloquei ser, um não movimento pode estranho, ser. um tiro e um Não pode ser só os homens. e grito de animais. Muito bem, ô Maibele. Fala, quem tá? É Júlia Mariana? Tá com dúvida, filha? Não, professora. Já falou, né? Vocês Já. conseguem tirar a mãozinha depois, para eu não ficar revendo ele? Sim, pode. É só ir lá onde levantou a mão e clicar de novo. Certo. E depois eu Isabelle tiro. Vilauba, tá com dúvida, filha? Não, Fran, só mostrei. Então, ó, o clímax é esse aqui, né? De repente a história vai acontecer uma mudança, estava indo tudo tão bem, mas aí, Até que as olha coisas só. começaram a se dar mal. ó, então a parte, não pode escrever só os homens não, porque os homens são meus amigos de repente. Depende. Tem que escrever toda a parte que faz com que haja uma mudança, né? Então aqui, ó. Essa parte aqui que a gente tem que escrever, ó. Ouvi um movimento estranho, um tiro e depois um grito. Opa, perdão.
um tiro e depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Isso foi o que eu coloquei. Dá para eu colocar essa parte, dá para coloquei completar, ó. só um Viu? Ô, Muitos professora, homens, e se colocar os homens armados? Ou é Pro, Pode. eu até coloquei toda motosserras. essa parte que a senhora Não, não colocou aí pode colocar os grifada. homens armados. Muito bem, Porque tá bom? a pergunta tá... Onde foi que começou o crime? A pergunta tá então... Mas aí não foi onde começou o crime. Tá. Estava no meio do crime. Tá, vamos lá. Então, olha só. Terceira questão, tá? Olha, retire do texto, né? Calma lá, é no singular isso aqui, ó. Retire do Do texto. texto está escrito. Não. Retire do texto os elementos da narrativa. Letra A. Personagem. Letra Pedro e os B. homens. Calma, Cara- calma, não fala não. Tá com muita pressa. Letra A. Personagens. Letra B. Característica das personagens. E aí a gente vai fazendo de 2 em 2, né? Porque eu pedi todos os elementos, ó. Então, bora. Primeiro a letra A. Retire do texto personagens. Cada um faz no seu caderno. tá, é que eu já ia falar. Cada um faz no seu caderno. Eu vou voltar o texto e vocês retirem de lá os personagens. Ok? O quê? Ok. Dá para ler o texto todo, gente? Qual é a pergunta Sim. Dá pra ler. Ele quer que você retire os personagens e as características dos personagens, Matheus. Professora, a senhora já falou a terceira pergunta? Não, falei isso. Pronto. Já. Ei, fecha o som. Fecha o gente. microfone. Por favor. Natan, tem uma criança gritando. Natan, fecha o Pronto, microfone. Tem eu já- uma criança gritando aí. Natan, você está participando da aula, meu filho? Pronto. Eu já fiz a letra A. Beleza. Também. Prof, eu só fiz os personagens. Agora eu vou fazer as características dos personagens. É isso que eu vou fazer nesses exatos momentos. Professora, como assim características dos personagens mesmo? Tá. Falar sobre eles. Primeiro, quem são os personagens, tá? Então, Os bora lá. eu já fiz. Eu acho que o Natan não tá na aula. Eu também Pro, posso eu falar. terminei, pro. Natan, se você estiver na aula, falou alguma coisa. Natan, ó, tá vendo? Cara, isso Olha aí, ó. acontece. Tá na Eu- aula, professora. Eu tô vendo o nome Kiko. dele, Natan Feliz Tá na aula, da tá na aula. Silva. Tira ele da aula, prof. Tira ele da aula. Caraca. Ele tá com o microfone desligado, professora. Não tá fazendo Deve nenhum ter vindo barulho. aqui porque a gente tava reclamando e achando que ele tava fora da aula. Só que daí quando Tá. ele Bora lá. mutou o gente, então, microfone, vamos- ele Ei, achou que a gente era Bernardo, burro. larga a mão do Natan. Vamos aqui, foca na gente. Não, vamos professor. nós aqui. Oi. Pega o microfone, Pablo. Vitor, Natan tá aí? Pergunta pro Vitor. Vamos fazer os personagens? Professora, Ah, essa é a pergunta número 2, né? é a pergunta número 1 da terceira questão. Então, vamos atrás dos personagens, tá? Em um pequeno vilarejo... Os personagens? Eu não consigo trabalhar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Beleza? Temos um aqui, Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar num rio que ficava próximo de sua casa. Certo dia, um menino estava andando na floresta quando viu um movimento estranho
um tiro, um grito. Tá. E aí foi lá e viu o quê? Viu o quê? Os Os homens armados. Os homens armados. Os homens Muito armados. bem. Com Muito motosserras e bem. pistolas. Muito bem. Aí o Nathan Então, votou, ó, professor. Professora. tá. E aí, ó, Pergunta, os animais contam como personagens também? Ele foi no banheiro. Pronto. e Eu aqui, ó, coloquei aqui a resposta. Pedro, animais e os homens. Eu não coloquei, eu coloquei assim, ó, pronto. O peraí, Pedro, gente, ó, vamos terminar. Muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores e matando e capturando os animais. O garoto chegou à frente deles e disse: "O que estão fazendo? Peguem-no, não atirem, será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós", falou o então, eu líder ia do falar da bando. polícia. Enquanto ordenava, Pedro correu, subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu a quadrilha. Pedro, um jovem aventureiro. Então, quem que vocês colocaram como Eu coloquei, personagens? eu coloquei Pedro, os homens, a polícia e os animais. Posso falar? Pode. Quem está falando? José Elias. Pode falar, José. Eu coloquei Pedro, homens, animais e polícia. Pedro. Eu coloquei Pedro. Peraí. Eu coloquei Pedro, polícia e os homens. Certo. Polícia deve contar como homens, né? Eu coloquei. A polícia a gente tem que separar dos homens, porque a gente pode colocar homens ou quadrilha, porque esses homens representam a quadrilha. Mas eu não posso colocar os homens e a polícia no mesmo, como é que eu vou falar? Como o mesmo personagem, porque eles são personagens diferentes. Um está representando o bem e o outro está representando Tá Só um bom. minutinho, gente. Terminei de fazer os personagens aí. Eu já tô fazendo a característica. Eu já fiz. Professora, pode animais falar e sobre os as personagens que eu Eu posso já falar? fiz os Eu personagens e coloquei as polícia, características. quadrilha e os animais. Quadrilhas são a mesma coisa que os homens. Sim. A prof foi lá, Sei, calma. ué, mas é bandido. Ela foi pra lá. Mas são a mesma coisa que os homens. Não faz sentido. Alô? Alô? Oi? Oi, pro. Oi, pro. Bora lá. Guilherme, o que você Beleza, colocou? os personagens e as características. Eu coloquei Pedro, os animais, os homens e a polícia. A polícia. E você? Eu coloquei Eu acho- Pedro, os homens e a polícia. Mas está faltando uma coisa aqui, olha. Eu coloquei Está faltando Pedro, aqui, ó. animais, homens e polícia. Tá. A polícia, os animais, mas por que a gente não botou esse cara aqui? Ó, Quem? esse aqui, ó. Polícia. Eu coloquei. Eu não coloquei o líder do bando bando. porque eu não coloquei o líder do bando porque o líder do bando também faz parte dos homens. Eu sei, mas a por isso gente que eu tem não que... coloquei. Calma. A gente tem que separar esse cara porque ele está sendo citado especificamente, o líder do bando, tá? Tá bom. Tá Eu bom? coloquei. Tá bom. Então, ó,
Enquanto ordenava, Vou Pedro colocar agora, correu, sim. subiu em uma árvore, se escondeu. A polícia Professora, chegou e deixa eu fazer prendeu uma a pergunta. quadrilha. Oi. Que a senhora vai mandar a reescrita da minha redação? Eu ainda nem corrigi, gente. Estou tão ocupada. É para fazer reescrita para mim, tá? Se vocês não Ok. entregarem... Mas se só que a vocês senhora não- tem que mandar para mim, por causa que eu te mandei ontem às 6, aí depois a senhora não falou nada. Já não mandou Não, mas eu mais. corrijo e mando na quinta, Porque lembra? ela tá ocupada. Por isso que ela Eu não mandou corri- ainda. Eu corrijo, estava no trabalho. Eu corrijo, eu mando sempre na quinta-feira e vocês me devolvem no sábado. Até sábado, aliás. Pode me mandar na quinta. Fecha o microfone, por favor. Pode Tá me mandar na doendo. quinta, na sexta ou no sábado. No domingo é descanso. Descanso para todo mundo, beleza? Para mim e para vocês. Então, assim, até quinta à noite eu entrego. Até sábado à noite vocês podem mandar para mim. E nós vamos contar a reescrita para fazer lanche. Se ninguém fizer reescrita, aí não tem lanche. A gente até economiza dinheiro se vocês não me mandarem reescrita. O professor João Carlos falou que ele tinha votado em mim, mas só que aí vocês falaram que eu não tinha feito a de terça. Então, quem não faz a Realmente eu redação... não tinha feito, mas só que a de terça-feira, professor, eu não tinha feito a redação por causa que não apareceu a página da redação na prova, e aí eu falei, então não vai ter redação, eu acho que hoje, né? Vai ter na quinta ou no sábado. Ô, Pedro, professora, depois eu vou falar eu fiz com a você prova, professora, e também particularmente, não apareceu a linha da prova lá para fazer a redação, não apareceu. Tá, Pra mim beleza. apareceu, eu fiz. Pra mim essa apareceu versão. normal também. Então, bora lá, bora continuar. Quais as características das personagens, ou dos personagens, né? E aí, o que vocês colocaram? Quais a cara- O jovem aventureiro, Ai, meu Deus. ele era rapaz, ele era esperto e gostava Cada do um Meli. levanta a mão e fala de uma vez. Faz o seguinte, todo mundo escreve essa resposta. Quais as características dos personagens? Eu vou dar 5 minutos. 5 não, 4. Vou dar 4 minutos para vocês fazerem essa resposta. Todo mundo escreve no caderno, ok? Não entendi. Qual é o espaço que ocorre a narrativa? É isso que a gente está perguntando agora. Sim, mas é para escrever as características do espaço também? Vamos lá, eu não vou responder agora, não. Bora lá. Tem que olhar o texto. Tá bem É fácil. para escrever as características. Sim. Ele pergunta qual é o espaço. Ó, letra C, qual é o espaço? Poganski, presta atenção, estou respondendo sua pergunta, filho. Qual é o espaço e qual é as características do espaço? É para responder as características do espaço junto? Também, não, separado. Letra C, terceira C, o espaço. Terceira D, características do espaço. Tá. Tá. Só isso que eu queria saber. Isso. Então, olha lá. Olha o texto, então, agora. Quem terminou, levanta a mão. A Mariana está com dúvida, filha? Não, só falei que terminou, levanta a mão. Levantou a mão porque ele terminou. Por isso. O combinado é levantar a mão se tiver dúvida. Isso é verdade. É verdade. Tira o som, por favor. Tá. Vamos lá? E aí, Vamos. O que vocês
vocês colocaram sobre o espaço? Eu coloquei na floresta. Uma floresta. Eu coloquei meio ambiente, é a mesma coisa. Eu coloquei meio ambiente. Meio Ó, ambiente. Coloquei floresta. vou colocar aqui, ó, gente, ó, pequeno vilarejo, né? E passava uma parte da floresta. Então, a gente tem que colocar qual espaço? Então, a gente tem que colocar aqui, Então, ó, coloquei o vilarejo. pequeno vilarejo, que ficava a casa dele, e floresta, beleza? Então, Agora, coloquei. tá, muito bem. Agora, quais são as características do espaço? Vilarejo. Ele tinha várias Vilarejo, árvores. por exemplo, é o quê? O vilarejo é o quê? Ele é pequeno. Pequeno. Ele é muito pequeno. Pequeno. Agora vamos, muito bem. Agora vamos no resto. Tem poucas casas. Isso. Aqui, ó. E a floresta, hein, gente? O que tem? Ela tinha muitas árvores. Muitas árvores. Muitos animais. Muito Muitas bem. árvores e animais. Muitas árvores, muitos animais. O que mais? Só isso? E eu acho que rios são água. O rio. Rios, O rio. Muito bem, não pode esquecer o rio. Ficava próximo da casa dele, né? Beleza, então olha só. Vilarejo pequeno, floresta, pode falar. Eu coloquei que a floresta ela tinha várias árvores, animais e um rio. Muito bem. Árvores, animais e um rio. O que tem esse rio? O Pedro gostava de nadar. Que o Pedro gostava de nadar. Mas não é bem isso que a gente vai pôr. Água. E um rio, porque Animais? lembra, a gente está dando características do espaço, do cenário. E um rio o quê? É água? Não. E Da casa dele? E quem falou? Lucas Borges. Muito bem, Lucas Borges. Ó, e um rio, cadê? Ó, e um rio que ficava próximo da sua casa. Então, isso que vai entrar, tem alguém falando junto comigo aí. Feche o som, por favor. É a Júlia Mariana. Júlia, você liga o microfone? Então, e um rio que passava... Fecha o som aí, por favor. Júlia, fecha o microfone. Você pegou do Marcelo, que o Marcelo... E um rio que passava próximo... De onde, galera? Da floresta, é? Do vilarejo. Muito bem, não era da floresta. Eu escrevi isso aqui só para saber se você estava prestando atenção. E o rio que passava próximo o quê? Da casa de Pedro. Vamos ver? Ó, cadê? Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar em um rio que ficava próximo de sua casa, tá? Então, beleza, muito bem. Tem o tempo nesse cenário? Vamos ver? Sim. Acho que não. Vamos ver. Vamos procurar o tempo. Tem tempo. Vamos procurar. Eu analisei bem. Tem tempo. Por que estão mandando o nome? Porque eu não sei. Professor. O Luiz estava copiando lá embaixo. Estão escrevendo. Eu já respondi. O que vocês estão escrevendo no chat, gente? Perdendo Nem eu sei. Ela está escrevendo. Bora lá. Já pode falar o tempo que eu achei? Só um pouquinho. Vamos dar a oportunidade para as outras pessoas. Só um pouquinho, Pablo. Nathan Félix, você fez? Não está na aula, tá vendo? Vitor, você fez? Não está na aula. Vou falar para o João Carlos. Bernardo,
Qual é o tempo que se passa? Pro, eu fiz. O Vitor. Não. Eu Qual fiz, é, Pro. Vitor? Qual é, Vitor, o tempo que se passa? O tempo era É. dia. Cadê? Onde você viu isso? Eu li o texto. Eu li mais ou menos. Qual parágrafo? A frase que tá certo dia. Também na parte do dia. Só um pouquinho, silêncio. Certo Marcelo, dia, não, fala não, o dia. não é. Pro Fala se tava Vitor. dia ou noite. Gente, não é certo dia. Eu acho que é dia. Silêncio. Não é certo dia. Isso não é tempo. Isso está dizendo assim. É tempo, mas não está me falando do tempo cronológico. Não é essa parte que me fala tempo cronológico. Onde que está? Parte do Vitor, dia. onde que está? Eu não entendi, Qual- professora. Eu quero saber o tempo. Em que tempo que ocorre essa história? Em qual parágrafo está a palavra que você falou? Tá bem? Tá aqui, ó. No Escondeu. primeiro parágrafo, Pro, o que ele falou. Professora, eu não consigo. Eu acho que ele falou. Tá ali. Tá, deixa eu chamar outra pessoa. Nathan Félix, está na aula? Isabelle Villalba. Paola Rebeca. Não, a Isa, ela tá na aula. Ela tá Então, até com a câmera ligada. Isabelle Villalba, então fala para mim qual é o tempo da história. Eu sei, Pro. Se qualquer coisa eu posso Deixa eu falar. achar. É porque eu pensei que era um certo dia. Então, eu pensei em certo dia. Tá Eu falando também entendi assim. que era certo dia. Tá falando assim, certo dia quer dizer um dia aconteceu uma coisa. Isso que ele tá Eu falando. sei pra onde tá o quero tempo, eu posso saber falar. qual é o tempo cronológico em que ocorria essa história. Eu posso falar? Só um pouquinho. Eu. Vamos dar oportunidade para os amigos. A maior parte do dia. Cadê? Isso, garota. Não, Pro, que eu ia falar. Ah, mas ó, não Só é que o a professora da Bruna. É aqui, ó, passava a maior parte do dia. É essa parte que é o tempo cronológico, tá? Então, eu sei que ele está brincando na floresta durante o dia e não à noite. O dia. Tá? Vitor, ele tinha Acerta falado. aí, prof. Professora, eu não Isabelle. pensei que era de manhã. Essa Eu foi bem pensei que a senhora estava falando de manhã, tarde e noite? Não, dia é de manhã e tarde, né? Pode ser. Não noite. Noite não. Então, o tempo é o dia. Mas Tá, eu Quem tava cara- de dia, mas a gente. Tem características do característica tempo? do dia. Só um pouquinho, vou Acho ler, que eu não. também não sei. Deixa eu ver. Característica. Todo mundo faz no caderno. Qual é a característica do tempo? Ah, já sei. Só um pouquinho. Já respondi, professora. Mas será que tem? Ih, gente, eu já tô no finalzinho. Ô, prof, eu acho que não Eu não achei nada aqui falando. Eu também não achei nada. Não achei nada. Eu Essa. achei. Ó, quem que você botou? Quem tá falando? A Isabelle, ela O achou. que que você achou, Isabelle? Existe característica do tempo ou eu vou botar aqui nulo? Não, eu achei maior. O que que você achou? Eu acho que aqui ele não tem, ó. É pegadinha essa pergunta. O que que você achou? Fala para a prof. Ela falou que era maior, prof. Cadê? Ali, maior parte do tempo. Não, a maior parte do dia, não. Aqui, ó, quando eu quiser, mas olha só, ele só fala assim, ó.
Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta. Tá. Quando eu quero dar a característica do tempo, eu posso falar assim. Ó. Era um dia Lindo. Ensolarado, ó. E eu tô dando característica do tempo. Ensolarado, quente, e fui à praia. Ó, eu dei característica do tempo? Sim. Deu. Sim. Era dia, estava ensolarado. Sim, pro. E quente. Muito bem. Mas aqui no nosso texto aqui do Pedro, tem característica do dia? Não. Não, eu pensei essa- que tinha. Essa pergunta é pegadinha, não tem nada. Aqui é 0, ó. Tá. Ah, tá. Qual é... Oh, gente, já são 3 horas. A gente continua essa aula na segunda-feira, tá bom? Deixa eu só, peraí, um minutinho. Então, tchau, prof.